som da mente vem vibrando no ritmo da ciência. Vou dançando, descobrindo o universo em mim pelo caminho da neurociência. Enfim. Você está ouvindo mais um episódio da nova temporada do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com a Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em Neurociência Cognitiva, especialista em Neurociência Clínica, Neuropsicologia Clínica e Intervenção em Neuropediatria. Neste episódio, o tema é Quando o Cérebro te esconde a doença. Adriano fala e a mente expande, cada palavra é um novo horizonte. Com cada episódio eu me conecto. Quer colaborar? Compartilhe o canal, os episódios do seu interesse com seus amigos, colegas de trabalho, em suas redes sociais. É esse compartilhamento que garante a continuidade do projeto. Eu conto com você. E você também pode seguir nas redes sociais, neurociência.af, TikTok, Instagram, Facebook, Quora. E, para completar, você pode também deixar sua mensagem pelo WhatsApp. O número é 2299-222-1003. Você pode enviar suas dúvidas, críticas, elogios, sugestões e tudo aquilo que você quiser compartilhar com a gente. E para conhecer um pouco mais sobre os projetos que eu desenvolvo, acesse o meu site www.adrianofreitas.com. Sons e palavras em harmonia, trazendo luz à neurologia. A cada podcast, uma viagem, constelação de sinapses, numa só imagem. Pois é, imagina acordar num hospital após um AVC, um acidente vascular cerebral, o médico se aproximar, pedir para você levantar o braço, aí você tenta, mas o braço não se move. Ele pede novamente e nada acontece. Aí ele pergunta, você não consegue mexer o braço? E aí você responde, claro que sim, tá normal, eu tô mexendo. Essa cena aí pode parecer uma coisa impossível, né? Você perceber que não tá movendo o braço, você não conseguir mover e ainda assim falar que tá normal. Mas assim, muitas pessoas têm a ideia de que isso seria uma teimosia, um negacionismo, um processo de negação, só que não. Essa é uma condição chamada anosognosia, que é a dificuldade que o cérebro tem de perceber a própria condição do corpo. Há uma falha aí de comunicação, de percepção, e ele não consegue verificar o estado em que o corpo está. Não é igual uma negação ou algum mecanismo psicológico da pessoa querendo se proteger e aí começar a negar o problema, negar que tem uma doença, negar que tem uma limitação. Não é isso, né? É uma condição neurológica, neurobiológica e que impede o cérebro de detectar como o corpo está. Imagina, por exemplo, você ter aí um alarme na sua casa e tem um sensor que identifica se a porta está aberta ou fechada, se a janela foi aberta e dispara um alarme. É como se não houvesse essa comunicação, se ele não conseguisse verificar o estado desse sensor. Então, se o seu corpo está doente, ou está com algum problema, ou está com alguma incapacidade de se mover, ou né, de gerar algum tipo de reação que seria esperada, ele simplesmente não detecta isso, acha que está tudo normal, que está tudo acontecendo normal, só que não. E aí ele não consegue montar essa percepção da sua própria limitação ou da sua própria doença. Essa é uma condição. Então, que se faça bem essa diferença. Não é um processo de negação, não é um processo onde ele vá contra o que se percebe por negar ou por não querer entender. Não é isso. Ele quer entender, ele quer saber exatamente a condição que está, só que ele não consegue fazer essa verificação do corpo. Então são condições bem diferentes, a negação psicológica dessa condição que é neurobiológica. Normalmente essa condição ela ocorre principalmente depois de lesões no hemisfério direito do cérebro, do lado direito do cérebro, porque ali existem regiões envolvidas na percepção corporal, na autoconsciência,
Então, quando há uma lesão nessa área do cérebro, nesse hemisfério direito, se pode ter realmente essa percepção corporal e essa autoconsciência prejudicada. E entendam, a pessoa não está mentindo. Ela jura que é verdade, que ela está bem. Então não é uma questão dela estar maquiando a verdade ou estar falando falsas verdades. Ela realmente acha que está bem, mas o cérebro perdeu a capacidade de monitoramento do corpo. E aí é aquilo que eu dei como exemplo, né? O paciente pode tentar levantar um lado paralisado do corpo, cair e ainda assim afirmar que consegue andar, mesmo não conseguindo, mesmo caindo. E aí, se a pessoa for confrontada, se alguém questionar isso, poxa, mas você caiu, né? Ou você não está conseguindo mexer. Aí ela acaba inventando, né? Apresentando desculpas, do tipo, eu não quis mexer, né? Começa a inventar explicações. Que é a chamada confabulação, porque o cérebro, ele não tolera lacunas. O cérebro, ele não gosta de não ter respostas. Ele não gosta de não saber o porquê das coisas. Ele não gosta de estar perdido sem uma explicação. Ele precisa preencher lacunas. Isso é uma busca do cérebro, dar sentido a tudo, explicar tudo e preencher. Você vê que às vezes você não sabe explicar uma determinada coisa, mas você acaba ficando deduzindo coisas para tentar explicar aquilo que você não sabe. E é isso, né? É a confabulação. O cérebro não entende e fica tentando criar uma narrativa para justificar aquilo ali, né, mas diferente de uma coisa consciente, isso não é uma mentira. Não é que a pessoa está conscientemente falando uma mentira com a intenção de disfarçar o que realmente está acontecendo. Não, ela realmente acredita. É o cérebro dela realmente acreditando naquilo que ele concluiu e fazendo a pessoa acreditar também. Então acredita que está bem, que não quis, ou que não pôde, ou que naquele momento aconteceu alguma coisa, e aí realmente a pessoa fica, assim, se passando por uma pessoa ou mentirosa, ou negacionista, ou que está armando. As outras pessoas logo rotulam, né, a pessoa como se ela tivesse conscientemente fazendo isso, só que não. E isso acaba revelando né, algo que é, assim, mais profundo do que as pessoas imaginam, que é a consciência do nosso corpo, ela não é automática, não é uma coisa papum, ela é construída, né. Então, existe uma rede neural responsável por integrar informações sensoriais e atualizar a percepção do self, né, de você mesmo. Quando essa rede falha, a autoconsciência falha. E aí a gente acaba, caindo numa pergunta que é meio desconfortável, né. Até que ponto realmente conhecemos nós mesmos? Né, muitas vezes nós somos enganados até pelo nosso próprio cérebro. Será que a gente consegue nos conhecer mesmo completamente? A gente sempre assume que a gente tem acesso direto à nossa realidade interna, né, que a gente consegue saber de tudo que se passa com nós mesmos. Mas será que conseguimos? Será que parte disso não é uma confabulação, não é um preenchimento de lacunas que o nosso cérebro está fazendo? Então, isso que nós percebemos de nós mesmos também é uma construção do cérebro. É um quebra-cabeça que ele monta e que pode faltar algumas peças e ele montar de uma forma que não é a mais fidedigna, que não é a mais correta, mas que ele monta da forma que ele consegue e a gente acaba tendo isso como uma verdade. Ainda mais sabendo que para perceber o nosso próprio corpo, a gente depende de múltiplos sistemas trabalhando em conjunto, não é um sistema só. E se qualquer um desses sistemas falha, a nossa percepção de nós mesmos muda. E aí a pessoa passa a viver numa realidade neurológica diferente. A nossa consciência não é uma entidade única. É um processo, né? É um processo dinâmico, depende de vários circuitos neurais para se formar. A gente pode ter uma percepção totalmente diferente de nós mesmos devido à falha de um desses sistemas, né?
A pessoa pensa assim, mas isso só vai acontecer em grandes lesões, em grandes problemas. Não, né? Mesmo pessoas completamente saudáveis, o cérebro pode, de alguma forma, ignorar alguns dos sinais internos que ele precisa para montar a nossa realidade. Então, por exemplo, você, em alguns momentos, pode não perceber claramente a sua postura corporal. Quantas pessoas acham que está com uma postura corporal ok, mas que, de repente, elas não têm essa percepção e os outros percebem ela com uma postura totalmente incorreta, totalmente ruim, né? Ou até mesmo quando ela vê ela numa foto, alguma coisa, ela vê que ela não está legal, mas naquele momento ela tinha a percepção de que estava certo. Algumas vezes também o nosso cérebro, às vezes, ele ignora dores pequenas até que elas se tornem muito intensas, né? Então, enquanto é uma dor sutil que poderia ser um aviso para a gente buscar uma solução, ele ignora. De repente, quando ele começa a perceber, já está aquela dor arregaçando. É justamente isso, né? Houve uma falha na percepção inicial daquela dor. Isso pode acontecer também, além da postura da dor, não perceber uma tensão muscular, por exemplo, que está se acumulando. A grande diferença da anosognosia é que ela é uma falha externa, não é o cérebro que decide não perceber. Ele realmente não percebe, ele não tem essa comunicação adequada. E como eu sempre falo, né, isso mais uma vez confirma aquilo que lá na abertura de todos os podcasts eu falava, né? A realidade é uma invenção da nossa imaginação. Sim, pois tudo que a gente percebe externo a nós, das outras pessoas, da situação, do que a gente vive, e agora a gente já sabe que da nossa condição interna, tudo isso é uma construção, né? É o nosso cérebro preenchendo lacunas, ligando fatos para nos dar a percepção. Então, da mesma forma que a gente, em parte, né, imagina a realidade que a gente vive externamente, a gente também tem essa mesma imaginação para a nossa realidade interna e pessoal, do nosso autoconhecimento, da nossa percepção do nosso corpo, dos nossos problemas. E aí, a gente tem que ter um certo cuidado, né? A gente sempre parar, analisar as situações melhor, buscar se informar sempre que possível, fazer uma checagem, porque realmente essa construção externa, ela falha muito, porque a gente não tem elementos suficientes para poder traçar sempre uma realidade perfeita dos outros e das situações que a gente vive. E a gente tem que ter sempre a noção que a nossa percepção de nós mesmos também é uma construção e que quando essa construção falha, a realidade muda. Adriano Freitas no comando, descobrindo os segredos é o plano. Neurônios dançam em sinfonia, as sinapses brilham pura energia. Cada ideia é um clarão no escuro, no podcast da mente sem muro. O som da mente vem vibrando no ritmo da ciência. Vou dançando, descobrindo o universo em mim, pelo caminho da neurociência. Enfim. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com a Universidade Federal Fluminense. Eu sou Adriano Freitas, especialista em neurociência cognitiva, intervenção em neuropediatria, neuropsicologia clínica, neurociência clínica. Neste episódio, o assunto foi quando o cérebro nos esconde as doenças. Colabore com a gente, compartilhe o canal e os episódios do seu interesse com seus amigos, colegas de trabalho. É esse compartilhamento, essa audiência que garante a continuidade do projeto. E eu te aguardo aqui no próximo episódio. Até lá! Vem vibrando no ritmo da ciência, vou dançando.